O deputado federal Ottoni de Paula, um evangélico de direita, fez o melhor discurso contra o caos de Cláudio Castro no Rio de Janeiro, com centenas de pessoas eliminadas, vamos dizer assim, para o YouTube não brigar muito com a gente, pela polícia. Vamos refletir aí com o Pedro Zambarda aqui no plantão no Meteoro. Sofia. Vamos lá. E nessas horas, acabou de sair uma pesquisa, né? O Lúcio acabou de jogar no nosso grupo sobre a mega operação no Rio. A maioria das pessoas da favela Atlas Intel, 87,6% dos moradores de favelas do Rio de Janeiro, aprovam a mega operação policial. E o Viário estava me relatando, eu estava vendo a live do DCM agora há pouco, que, assim, sabe o que tá acontecendo na frente do IML, do Detran, onde estão as mães das vítimas? Um monte de igrejas evangélicas. E veja, gente, não é para estigmatizar, é para explicar por que o Ottoni faz essa fala. Por que a gente tem nos conselhos tutelares uma maioria evangélica? Por que a gente tem a superioridade do Centrão no Congresso? Depois não adianta reclamar do Hugo Mota. Cadê a esquerda? Cadê o PT? Cadê o PSOL? Cadê os partidos socialistas, comunistas, esquerdistas nesse momento que as pessoas precisam mais de ajuda? Não adianta ficar denunciando quando teve as enchentes lá do Rio Grande do Sul, né, Sofia? As falcatruas do Pablo Marçal e também não fazer a nossa parte. Tem mãe chorando na periferia nesse momento. E aí, o Orlando Calheiros fez um textão no... Acho que foi no Blue Sky. Não, foi no X. Que o DCM reproduziu aqui. Antropólogo destaca o apoio das igrejas após o desabafo de Ottoni de Paula sobre a chacina no Rio de Janeiro. O antropólogo Orlando Calheiros, escritor e colunista do Intercept, usou as redes sociais na última quinta-feira, dia 30, para ressaltar as ações religiosas nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, após a região ser palco de uma chacina com 121 mortos, segundo números oficiais. Calheiros destacou o apoio das igrejas evangélicas após um forte desabafo do deputado federal Ottoni de Paula, do MDB, no Congresso, que revelou que entre as vítimas estão jovens que frequentavam a sua igreja e nunca portaram fuzis. O que disse o Orlando? Pessoal surpreso com o discurso do deputado evangélico Ottoni de Paula, condenando sem rodeios a ação da polícia militar, nem imagina que a Igreja Universal montou um ponto de apoio na Penha para dar suporte aos familiares das vítimas e moradores do complexo do Alemão e da Penha. Sabe quem estava da esquerda lá, Sofia? Que Quem? O Viário me relatou. O pastor Henrique Vieira. Pastor Henrique. Pastor Henrique, acho que a Jandira foi, mas assim, tá faltando o nosso povo aqui. Aí não é reclamação do governo, tá, gente? Tô falando da esquerda. Cadê a esquerda? Tem muita esquerda que tá muito no gabinete e pouco tá indo para lá. Os ministros do Lula também estão devendo muito nesse momento. Não adianta a Macaé Evaristo aparecer só agora. Isso tem que virar campanha para o Ministério dos Direitos Humanos. Pessoal adora falar dos evangélicos, volto por Orlando aqui, né? Sem fazer ideia de como essas igrejas atuam no dia a dia do povo, de como quando o bicho pega, são eles que estão ali de braços abertos, oferecendo ajuda real e não discursos bonitos na internet. Eu não canso de repetir, estatisticamente, o rosto dos evangélicos não é o do Malafaia e do Feliciano, mas o de uma mulher negra moradora das periferias, uma mulher que muitas vezes só vai encontrar ajuda ou conforto nos templos evangélicos. Agora imagine, quem essa mulher vai ouvir na hora do voto? Quem ela vai acreditar? No pastor missionário que esteve ao seu lado nos momentos difíceis da vida? Ou no político militante que só aparece de 4 em 4 anos, quando isso pedindo voto? É muito fácil, para não usar outra palavra, dizer que o povo não sabe votar, xingar, dizer que são burros por votar em quem o pastor indica. Difícil é se mobilizar para atuar no concreto, ali onde o bicho pega, criar relação de confiança e etc. Uma exceção honrosa que eu quero fazer é o padre Júlio Lancelotti em São Paulo, que dele não tem nada o que falar. Mas vamos para essa fala do Ottoni, e aí eu vou trazer aqui para vocês o que ele disse exatamente. Vamos lá. Deputado Ottoni de Paula vai fazer uso do tempo destinado à liderança do MDB e agregar o tempo das breves comunicações. Portanto, serão 9 minutos. Aproveitamos.
Eu preciso, no meio dessa polarização ideológica, eu preciso dizer que eu não sou de esquerda. Eu cheguei a esse ponto, de ter que dizer que eu não sou de esquerda, de ter que dizer que eu nunca votei em Lula, que eu nunca votei no PT. Para agora sim, depois dessa autodefesa, eu poder falar a verdade. A verdade é que as cenas de ontem, que o povo brasileiro viu, que o mundo viu, nada mais é do que um teatro espetacular, proporcionado pelo governador do estado do Rio de Janeiro, para dar a falsa impressão à população de que alguma coisa está sendo resolvida. Mas como está sendo resolvida? Se a polícia que entrou ontem já não está lá mais hoje. A polícia entrou e saiu. A polícia não ocupou território. A polícia não ficou lá. E isso não é culpa dos nossos policiais, que, aliás, são vítimas dessa política de espetáculo do governo do estado do Rio de Janeiro. 4 policiais foram ceifados. E sabe o que o Estado fará com a família enlutada? Nada! Nada! Porque para o Estado, esses policiais valem tanto quanto os mais de 100 traficantes que foram mortos. Agora, a pergunta que eu faço é: que Estado é este que entra, mata, e eu não estou dizendo que não tinha que ter morte, porque quando a polícia entra, ela não pode entrar com flores, e ela é recebida a bala, ela é recebida a tiro, mas que Estado é este que faz as cenas que nós vimos ontem e não ocupa o território? Preste atenção, a metodologia de combate ao crime não será eficaz se não sufocar o dinheiro do crime. E o dinheiro do crime não está na favela, senhores. Quem controla o dinheiro do crime não é favelado, não é preto. Quem controla o dinheiro do crime é branco, de olho verde, de olho azul, e que tem faculdade e universidade. Até o cara que foi braço direito do Bolsonaro tá falando do racismo nessa história. Cara, e até agora eu tô concordando com tudo. Sim. Vamos aos dados. Sabe quanto que o crime movimenta de cocaína no Brasil por ano? 15 bi. Maconha, 7 bi. Só aí 22 bi. Agora vamos a outros números lucrativos do crime. Tabaco e cigarro, 10 bi. Ouro, 18 bi. Bebidas, 57 bi. Combustíveis, 61 bi. E o do Rocha? Cocaína e maconha, que é o crime da favela, já não é mais lucrativo para a bandidagem. Sabe por quê? Porque o crime está lavando dinheiro. O crime está lavando dinheiro. É nas fintechs, é nos bancos, é nos combustíveis. Aí eu pergunto: cadê o Ministério Público? Cadê a polícia? Será que ninguém sabe o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Aonde o crime lava dinheiro? Mas é mais fácil meter o pé na porta do favelado. É mais fácil entrar com o pé na porta do favelado do que entrar com o pé na porta do doutor, que é o verdadeiro financiador do preto e do pobre, que está portando um fuzil. Sabe por que eles morreram ontem? Esses vermes
vermes. Deixa eu chamar de vermes, senão vocês vão falar que eu sou de esquerda. Então deixa eu chamar de vermes. Eu sou um pastor que tenho que defender a vida. Mas para não ser acusado de ser esquerdista, eu tenho que chamar ele de verme. Então, sabe, vocês não pararam para pensar que morreram 4 dos nossos policiais? E sabe quantos deles morreram? Mais de 100. Peraí, ou a polícia é muito competente para morrer, infelizmente, 4, e do outro lado mais de 100, ou o que está acontecendo? Eu vou dizer o que está acontecendo. Quem morreu ontem foram os piabinhas. Quem morreu ontem foram os adolescentes e os jovenzinhos que nem sabem portar fuzil. Tem fuzil e não sabe atirar direito. A polícia entra, é mais profissional, sai, mata. Por isso é que lá morre mais, e graças a Deus mais, do que morrer policial. Senhoras e senhores, não se enganem, não se enganem. O que o Estado do Rio de Janeiro está fazendo é espetáculo. É fácil subir nesta tribuna e dizer: que bom, matou. É porque o filho de vocês não estão lá dentro. Da esquerda. Não, aquilo ali é teatro, não vai. Esse negócio de chorar. Como meu filho está o tempo todo dentro de uma comunidade. E sabe qual é o meu pânico? É que ele é preto. E ontem eu tive que dizer: vai para casa. Ontem eu tive que dizer: que roupa você está vestido? Porque meu filho no Rio de Janeiro não anda de chinelo não, Hildo. Eu ensino a ele que ele tem que andar de roupa legal, bonito. Você sabe por quê? Porque é preto. E só depois que derem um tiro nele é que vão saber que é filho de um preto deputado. Ele está coberto de razão, Sofia. Sim, 100% correto. Ele está coberto de razão. E veja, esse é o grande problema. Quando a gente fala aqui, é evidente, principalmente a Sofia, mas eu também, a gente é crítico às concessões que o Lula faz enquanto governante, o diálogo com a direita. Mas o lance é, a direita ainda leva muita pauta, e a questão do nicho evangélico também, por conta dessa compreensão da periferia, Sofia. O Ottoni é um homem preto, o Ottoni sabe como é que funciona as periferias. E a gente às vezes fica num campo de classe média em que a gente, por exemplo, a gente é surpreendido por essa pesquisa Atlas. Tem muita gente, inclusive dentro das favelas, comemorando essa chacina. Sim, sim. Porque a violência urbana é um problema. Uhum. Que nenhum dos nossos governos corrigiu. Pelo contrário, só piorou. Nem os de esquerda, nem os de direita. Nenhum deles. Agora a gente tá vendo a primeira vez alguma coisa que pode dar algum resultado aí com essas novas operações, como a Carbono Oculto, que estão indo aonde que tem que ir, né? Que é na Faria Lima. Que é algo que eu tava dizendo aqui já esses dias, que tem que sufocar. Tem que sufocar o crime nas favelas. Você não vai vencer o crime nas favelas com operações espetaculosas que, na verdade, são chacinas. Tem que sufocar financeiramente esses crimes. Até porque, gente, vamos ser sinceros aqui, esse tipo de operação, na melhor das hipóteses, não resulta em nada, porque vão colocar outros bandidos no lugar, vão colocar outros policiais no lugar. A própria desigualdade social vai garantir que até os inocentes que morreram vão entrar outros no lugar. E é isso, não dá em nada. Na pior das hipóteses, o crime se reorganiza ainda mais forte do que estava antes, como aconteceu depois do Carandiru e gerou o PCC. Então, não vai... Na melhor das hipóteses, não dá em nada. Na pior delas, só piora a situação. Dito isso, eu entendo a crítica e a falta de ação que a esquerda tem e como a igreja vai lá e faz esse trabalho,
Por outro lado, como uma pessoa que nasceu e cresceu dentro da igreja antes de deixá-la, eu tenho que dizer para vocês que também não dá para fazer de conta que a igreja é essa coisa que sempre vai estar lá para ajudar todo mundo, etc, etc. A ajuda da igreja, ela é condicional e muito condicional. A ajuda da igreja existe única e exclusivamente para aqueles que seguirem a linha todos os seus preceitos, inclusive os piores deles. Inclusive os preceitos homofóbicos, transfóbicos, misóginos, que acabam validando toda a violência contra a população LGBTQIAPN+, contra a violência contra a mulher, que silencia as vítimas de assédio sexual, inclusive crianças. Se você se levantar contra qualquer uma dessas coisas da igreja, todo esse apoio que eles dão aí, ó, some rapidinho. Então também a gente não pode romantizar esse apoio que a igreja está prestando. Nem Porque romantizar ele é o bem, Tony. O discurso bem é condicional. Alô, Sofia? Tá me ouvindo? Você Tô ouvindo. Não, eu falei, nem romantizar o discurso do Ottoni, né? Ele tá falando, por que ele tá falando isso? Porque morreu gente da igreja dele, 4 pessoas. Exatamente. E aí ele vem falar da questão da periferia. Teve um comentário da Lulia que ela mandou aqui, Pedro, que tá, ao invés de criticar a esquerda, falar do campo da classe média, é você se incluir e fazer alguma coisa. Não, eu me incluo, eu sei que eu sou parte do problema. E até para fazer um complemento ao que a Sofia tá falando, sim, as igrejas evangélicas são homofóbicas, são LGBTfóbicas, elas condicionam esse apoio aos preceitos dela, e aí a gente tem que elogiar pelo menos um campo do nosso espectro político que está presente também no meio dessa tragédia, Sofia, o movimento negro. Sim. O movimento negro, as mídias periféricas, o voz das comunidades, eles também estão lá. E aí é um outro exemplo também de amparo que estão dando para essas pessoas, sem ser necessariamente meio religioso. Exatamente, exatamente. Enfim, é isso, Pedro? É isso, Sophie. O assunto é complexo. Não fiquem chateados se eu falei alguma coisa que não deixa vocês contentes. A vida é assim, não. Perfeito. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.